Olha, nós estamos aí já há alguns domingos falando sobre colheita, as leis da colheita. Existem leis da semeadura e as leis da colheita. E nós estamos aí vendo cada domingo uma lei, e nós queremos novamente hoje passar, hoje será a quinta lei, não é assim? A primeira lei da colheita que nós vimos já, presta atenção, amém, irmãos? O tempo da semeadura e o tempo da colheita já foi visto. A segunda, a semente precisa morrer para dar frutos. A terceira lei da colheita, veja Deus como sua fonte, não é assim? Fonte de todo suprimento. A quarta lei que nós já vimos, Deus atenderá às suas necessidades para o suprimento ilimitado nos céus. E hoje a quinta lei da colheita, você colherá se não desanimar. O texto que o Morro Cerulli nessa Bíblia faz aí uma palavra, uma meditação, está lá, e não precisa abrir não, tá bom? Eu vou ler rapidinho, está lá em Gálatas, capítulo 6, não é assim? Lá em Gálatas capítulo 6, é o texto que Paulo está passando para a igreja de Gálatas, que serve para realmente como base, não é assim? Como base para a palavra que o Morro Cerulli passa aqui, não é assim? Muito bem, está lá em Gálatas 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição ou corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, os domésticos da fé. Aí o Morro Cerulli, ele faz um comentário rapidinho aqui, queria que você prestasse bastante atenção, tá bom? A semente que lançamos ao solo irá produzir conforme a sua espécie. Se lançarmos sementes em nossa natureza carnal e alimentarmos os nossos desejos carnais, iremos colher a corrupção da carne. Se lançarmos sementes de inveja, amargura, ira e ódio, é isso que iremos colher. Entretanto, se lançarmos preciosas sementes da fé, do amor, da misericórdia, da compaixão, da obediência e da fidelidade a Deus, teremos uma colheita dos bons frutos dessas sementes aqui e também na vida eterna. Paulo afirmou: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, nós já lemos. Embora aparentemente Deus não esteja notando as suas atitudes, elas irão resultar em corrupção da carne, tanto nesta vida como na eternidade. Esse mesmo princípio é válido com relação aos dons, às ofertas e aos dízimos que semeamos na obra de Deus. Se você contribui de maneira liberal com o melhor que Deus lhe concede, terá uma colheita abundante. Entretanto, se você contribui apenas quando acha conveniente ou somente com uma pequena porção das bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, terá uma colheita medíocre. A sua colheita será proporcional à quantidade de semente que você lançar ao solo. Paulo disse à igreja em Coríntio: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido ao altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Após exortá-los a contribuir para o sustento dos ministros e mestres da palavra, Paulo exortou os Gálatas a não desanimarem de fazer o bem, declarando: no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Muitos cristãos contribuem há muitos anos de maneira fiel e com sacrifício para sustentar a obra de Deus, mas ainda não colheram nada. Talvez você seja um desses que tem dedicado o seu tempo, as suas finanças e a si mesmo, e fica se perguntando quando a colheita estará madura e quando receberá as bênçãos prometidas por Deus. Talvez esteja até desanimando. O diabo está tentando derrubá-lo. E os ataques têm sido ferozes,
mas fique firme, você colherá o que plantou. Amém, irmãos? A promessa de Deus é: você irá colher se não desanimar. Não desista, não deixe de ofertar a Deus. Não pare de acreditar, nem de agir com fé nas promessas do Senhor. Você irá colher o que semeou, de acordo com a palavra de Deus. A única coisa que pode impedi-lo de colher o que Deus promete é a sua desistência. O diabo deseja que você desanime, almeja que retenha suas ofertas a Deus e pare de contribuir. Sabe por quê? Porque Satanás quer impedir você de colher as bênçãos do Senhor. Ele quer vê-lo em escravidão financeira, sem ter como suprir as suas necessidades. Ele quer roubá-lo da alegria de ofertar a Deus e prejudicar as contribuições para o reino. Aquele que guarda para si fica pobre. Provérbios 11, 24. Ofertar é o segredo para o crente ver a sua renda aumentar. Amém? Vamos orar, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos o privilégio de ofertar, de semear a boa semente numa boa terra, Pai. E a boa terra, Pai, é missões. Muito obrigado, Senhor, porque através da nossa oferta nós podemos ver e ouvir ali o Gabriel pregando lá em Atenas, Pai, para as pessoas ali, ó Pai. Louvado seja o teu nome pela vida de cada missionário. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Muito bem. Deus permitindo, semana que vem, no domingo que vem, nós vamos ler aí a sexta lei da semeadura. Olha, algo que eu queria passar para os irmãos, a hora passa rápido, mas eu não quero me deter muito. Quando se fala em missão, está se falando numa incumbência, num trabalho. Essa palavra missão significa incumbência, não é assim? Então nós pensamos nos missionários que vão para fora pregar o evangelho. Tá certo. Só que missão e missões na Bíblia não é só isso. Missões na Bíblia existem outras coisas que nós como crentes temos uma missão. Fala assim: eu, como cristão, eu tenho uma missão. Então essa missão tua, às vezes, não vai ser ir lá para a Grécia, para outro país. Não vai ser, às vezes, não vai. Não é mesmo? Não vai ser. Mas, nem por isso, eu e você, nós deixamos de ter uma missão aqui em Colina. E na igreja, onde nós congregamos aqui. Cada um de nós temos uma missão. E a Bíblia, ela mostra um leque nessa missão. Então, eu como pastor, eu tenho a missão, eu sei qual é a minha missão. Salmo 23, guiar o rebanho para as águas tranquilas, dar alimento para o rebanho, não é assim? Aconselhar a ovelha, não é mesmo? Procurar dar o alimento, pregar a palavra, ensinar a palavra, cuidar, não é assim, da ovelha. Agora, vocês também com ovelhas, vocês têm uma missão também. Uma delas, nós já falamos, é ofertar, é dizimar, é primícias, tudo isso daí faz parte, mas não para aí, irmãos, não é só isso. Quando Deus chamou, não precisa abrir, mas lá em Gênesis capítulo 12, na chamada de Deus para Abraão, quando chega no verso 3, sabe o que Deus disse para Abraão? Ora, no verso 1 fala: ora, sai da sua casa, da sua parentela, e eu vou mostrar para você um lugar que você vai, uma terra para que você vai, eu vou te dar essa terra. Sabe qual é a ordem que Deus dá para Abraão? Sê tu uma bênção. Olha, eu estou tirando você daqui, vou te levar você para esse lugar, para a terra prometida, e você tem uma incumbência, uma missão de ser uma bênção. Sê tu uma bênção, ele diz para ele. E não precisa abrir também por causa do tempo, mas lá em Zacarias, no capítulo 8, nós lemos no verso 13, Zacarias 8:13 diz assim: assim como vocês, Deus está falando para o povo de Israel, assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Perceberam? Eu salvei vocês, e vocês serão uma bênção. Então eu tenho uma missão de ser uma bênção na vida do meu irmão.
Olha para o seu irmão que está perto de você. Fala para ele assim: eu quero ser uma bênção na tua vida. Pode falar, irmãos. Amém, irmãos? Isso é Bíblia, irmãos. De que maneira eu sou uma bênção na vida do meu irmão? Nós vamos ver aqui algumas coisas, tá bom? De que maneira? O Mateus, na hora do louvor, antes do louvor, ele leu aquele texto lá de João capítulo 15, de amar uns aos outros, não é assim? Então a maneira de eu ser uma bênção na vida do meu irmão, da minha irmã, é amando ele, assim como Cristo amou. Agora, eu tenho que demonstrar esse amor através do quê? De atitudes. Não basta eu falar assim: eu amo meu irmão, eu quero ser uma bênção na sua vida. Mas isso nós temos que ver algumas atitudes. A Bíblia está recheada de texto que fala sobre a minha missão, a nossa missão como crentes. Não como um missionário, como o Gabriel, que tem um chamado para ir para as nações. Não, irmãos. Mas nós, como estamos aqui em Colina, nós temos uma missão. Além de sustentar o Gabriel, poder dar uma oferta para sustentar, nós temos uma missão dentro da igreja para com o nosso irmão. Nós temos uma missão. Então nós vamos ver rapidamente. Eu não posso assim explanar, pregar em cada texto que nós vamos ler, porque o tempo não dá para isso, não é assim? Mas tem um texto lá em Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, se você quiser acompanhar, amém, se você quiser ouvir só a leitura, aqui Paulo, ele fala uma missão que nós temos como cristãos, como filhos de Deus, para com nossos irmãos, para com as pessoas, Romanos capítulo 15. Então, nós temos que olhar para a palavra do Senhor e ver isso. Romanos 15, 1 e 2, presta atenção, até o 3. Paulo diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Amém, irmãos? Só nesses versículos aqui, nós vemos aqui pelo menos 3 missões que eu e você tem para com a igreja, com as pessoas. Olha, eu estou bem espiritualmente, eu estou forte, amém. Sabe qual é a primeira missão? Você suportar a fraqueza dos fracos. Isso é uma incumbência para a igreja, para nós, para os crentes, isso daqui. Isso é mandamento, suportar as fraquezas dos fracos. E a outra? E não agradar a nós mesmos. E depois, no 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele. Está vendo? É uma missão que eu tenho como membro de uma igreja de Cristo. Não procurar agradar só a mim, mas ao meu próximo, o meu irmão, aquele que está próximo de mim. Aí ele coloca depois no final do verso 2, a fim de edificá-lo. Fala assim: eu preciso ser um instrumento para edificar o meu irmão. Então isso é uma missão também. Isso faz parte de missões também. Quando eu tenho essa preocupação, sabe? Suportar a fraqueza dos fracos. Nós sabemos que na igreja de Cristo, eu não estou falando só a nível Nova Aliança, mas na igreja no geral de Cristo, há pessoas fracas. Paulo fala isso lá no texto da ceia, que nós conhecemos, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele fala isso. Por isso há no meio de vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram, ou já morreram. Então, sempre houve, eu estou na igreja já, que eu me lembro, 50 anos na igreja, sempre houve, e infelizmente haverá, pessoas fracas na igreja, pessoas fracas na fé na igreja, pessoas fracas, existem. Agora, eu que sou forte, eu estou bem espiritualmente, glória a Deus. O que manda fazer? Suportar. Esse suportar a fraqueza dos fracos, não é você chegar e falar assim para ele: olha, tá bom, você está desse jeito, Deus te ama, realmente te ama, mas você poder ajudá-lo a ele se fortalecer na fé. Fazer uma visita, como foi feito aqui, os jovens foram sábado novamente fazer visita, isso é muito bom, isso é importante. Nós vamos intensificar isso na igreja. Não é assim? Não agradar a nós mesmos é um outro ponto.
cada um de nós deve agradar ao próximo para o bem dele, está vendo, irmãos? A fim de edificar ele, a fim de edificá-lo. Então isso é importante, é muito importante. Outro texto que eu queria ler para você, outra missão que eu tenho como membro da igreja, 1 Coríntios capítulo 8, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 8, verso 9 a 12, nós temos uma missão, cada um de nós, não é só uma não. 1 Coríntios capítulo 8, de 9 a 12. 1 Coríntios capítulo 8, versos de 9 a 12. Diz assim, olha, se você não vai acompanhar na Bíblia, presta atenção. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês, nós somos livres, amém, irmãos? Nós já cantamos o louvor. Então tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Está vendo? Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, aleluia, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, isso é sério, irmãos, está falando em pecado. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Em outras palavras, eu tenho uma missão. Qual é? De procurar não escandalizar o meu irmão. Se eu sei que aquilo ali escandaliza ele, eu tenho que procurar evitar. Paulo, esse homem é um homem totalmente nas mãos do Senhor. Se eu descobrir que isso está levando o meu irmão a se escandalizar, se está sendo um tropeço, nunca mais comerei carne. Aqui a questão, aqui é a das carnes sacrificadas. Não estou falando da questão do churrasquinho aí, que nosso Deus, não é questão disso. É as carnes sacrificadas, que não poderia se comer. Paulo orienta, fala, se você não sabe, não tem problema. Se você sabe, é melhor você não comer, para não escandalizar a consciência fraca do irmão. Não é isso? Então, assim, resumindo esse texto rapidinho, eu tenho que fazer de tudo para que o meu irmão não tropece, para que não sirva de escândalo para aquele irmão. É uma missão que eu tenho para com o meu irmão. Assim, não escandalizá-lo, mas edificá-lo. Nós já vimos. Ser uma bênção, nós já vimos. Ser uma bênção na vida do irmão. Isso é importante. Nós temos que ter esse entendimento. Outro texto, vamos voltar lá em Gálatas de novo. Gálatas capítulo 6. Missões, isso é missões, irmãos. Nós temos uma missão como filhos de Deus, como servos de Deus. Uma missão dentro da igreja. Gálatas capítulo 6, verso de 1 a 3. Gálatas 6, de 1 a 3. Esse texto também é interessante, esse texto aqui. Gálatas 6, de 1 a 3. Fala assim, irmãos. O texto diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, o que deve fazer? Deverão restaurá-lo com mansidão. Isso é missão. Cuidem-se, porém, cada um para que também não seja tentado. 2. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Percebeu? Outra missão que eu tenho para com meu irmão, minha irmã, na igreja. Ajudar esse irmão. Você percebeu que esse irmão pecou? Não é assim? Está em pecado? Ah, não, mas aí o pastor é melhor ir lá falar com ele. Não é assim? Mas o texto não está dizendo isso. O texto está falando para você ir lá e conversar com ele. Você é espiritual? Vai lá restaurá-lo com mansidão. Olha, com mansidão. Cuidado, não é assim? Aí ele diz, se você vai fazer isso, toma cuidado também, para que você não seja tentado também.
Aí depois no 2, leve os fardos pesados uns dos outros, e assim você vai cumprir a lei de Cristo. O que Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo aqui, é que eu tenho que ajudar o irmão a carregar aquele fardo, aquela dificuldade que ele está passando. De que maneira? Orando por ele, se for possível, fazendo uma visita para ele. Fardo. Todos nós temos esses fardos, irmãos, que são as lutas, as dificuldades, as tribulações do dia a dia. A pessoa que está doente é um fardo para ela, que é uma enfermidade, não é mesmo? O pai e a mãe que tem um filho nas drogas, é um fardo para ele isso, ou não, sim ou não? Lógico. Ele está desempregado, está sem um trabalho, é um fardo para ele. E o que Deus está mandando na sua palavra, nós temos uma missão, qual é? Levar o fardo, ajudar a levar esse fardo. Essa é uma das maneiras de nós demonstrarmos o amor. Sabe, orando por aquele irmão, batalhando em oração por ele, não é assim? Procurando ajudar, isso faz parte da vida cristã. Então nós, como servos de Deus, temos essa missão, está escrito aqui, restaurá-lo. Está em pecado, tal, vai lá e conversa. A Bíblia diz, se você levar o seu irmão ao arrependimento, você ganhou o seu irmão. Se continua na prática, aí entra a disciplina lá de Mateus capítulo 18, se continua na prática lá fazendo algo que desagrada a Deus, pega mais 2 irmãos, vai lá e conversa com aquele irmão. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se continua na prática do pecado, traz o caso para a igreja. É assim que precisaria funcionar, ou precisa funcionar. Leva o caso para a igreja ainda pode formar uma comissão e ir lá conversar mais uma vez com aquele irmão. Ele diz, olha, estou arrependido, ganhou seu irmão. Agora, se ele insiste, tudo é uma questão de escolha, se ele escolhe continuar vivendo o pecado, aí a Bíblia, infelizmente, às vezes é uma palavra difícil. Jesus falou assim, olha, você vai considerar ele como um gentil publicano. Quer dizer, gentil publicano. Pessoa gentil é a pessoa que não tem Jesus. Então, a igreja tem essa missão, a igreja. A questão da disciplina. É isso que está dizendo. Agora, restaurá-lo com mansidão, sabe? Com mansidão, sabe? Olha, ir lá com uma palavra de mansidão e tentar restaurar essa vida, não é assim? A Bíblia diz que aquele que conseguir realmente ganhar o seu irmão, ele cobra uma multidão de pecados, não é? Isso está escrito lá em Timóteo, cobra uma multidão de pecados se você fazer essa pessoa voltar para o caminho do Senhor, se for o caso, não é mesmo? Então, mais uma missão que nós temos como membros de uma igreja, a igreja de Cristo. Outro texto que eu quero ler para vocês, a hora passa rápido, nós temos que, só falta 2, só, Hebreus capítulo 3, se você quiser conferir, Hebreus 3, 12 e 13, Hebreus capítulo 3, 12 e 13, Hebreus 3, 12 e 13. Inclusive esse texto aqui foi lido na quinta-feira, que o irmão Marcos Xavier trouxe uma palavra, foi uma benção a palavra de quinta-feira, muito joia mesmo, e foi lido esse texto e eu peguei um gancho aqui nesses 2 versículos. Hebreus 3, 12 e 13 diz assim, cuidado, irmãos, para a igreja, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, olha só, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, não é uma vez, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Está vendo aqui a função que nós temos para com o nosso irmão? É de encorajamento, é encorajar ele, sabe, encorajar, não é isso? Falar, não irmão, olha, isso daí, esse desânimo vai passar, eu vou orar por você, sabe, encorajar ele. E aqui fala que é para fazer isso todos os dias, encoraja-se uns aos outros, é na igreja, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, é algo urgente, aí de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então quando há esse encorajamento, evita de haver o quê? O endurecimento do coração em relação ao pecado que foi pregado quinta-feira. Encorajar. Fala assim, eu preciso ser um instrumento de encorajamento para os meus irmãos. É isso, essa missão que nós temos, de um para com o outro.
Aí Hebreus capítulo 10, está pertinho aí, ó, 23, 24 e 25. Esse texto já é mais conhecido da igreja. Hebreus capítulo 10, verso 23, 24 e 25. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Qual é a esperança que nós professamos? A volta de Cristo, a vida eterna, estar com o Senhor. Pois aquele que prometeu é fiel. Amém, irmãos? Quem prometeu? Jesus. Olha o 24. E consideremos uns aos outros. Olha só. Consideração uns aos outros. Para nos incentivarmos ou estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular, incentivar. Está vendo? Incentivar o irmão. Estimular ele ao quê? Ao amor e às boas obras. 25. Não deixando de nos congregar ou de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos fazer o quê? De novo a palavrinha, encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Cristo. Amém, irmãos? Aqui ele vai falar de novo a palavra de encorajamento. Tem uma tradução que fala assim, a de mostrar uns aos outros. Sabe? Encorajar a pessoa. Não é acabar de empurrar a pessoa para o abismo, mas é encorajar a pessoa. Não, você vai conseguir, você vai sair dessa. Você vai sair, você vai vencer essa tentação, você vai vencer essa dificuldade. Então nós temos que ser instrumento para isso, porque a palavra de Deus está mandando nós fazermos isso como crentes, como irmãos um dos outros, irmãos. Às vezes é fácil nós jogar pedra, não é mesmo? E nós não devemos fazer isso. Todos esses textos aqui, resumindo, é mostrar verdadeiramente o amor de Deus para com nossos irmãos. Não tem como. Sempre haverá, como eu já disse, eu friso novamente, irmãos que precisam de ajuda, irmãos. Ah, mas Deus vai ajudar ele. Não é assim? Ah, mas Deus vai ajudar. Deus vai ajudar ele. Deus vai ajudar ele através da igreja, através da nossa vida. Não é assim? Ah, mas tem a palavra ajuda. Mas a palavra ajuda, mas a palavra leva eu a fazer o quê? A tomar as atitudes concernentes ao problema que aquele irmão está passando. Não é assim? Então ele fala que não é para deixar de congregar, como é costume de alguns, não é mesmo? Mas procurar encorajar. Irmão, eu sentia falta de você. Não falte no culto, é importante, você tem que se alimentar da palavra. A igreja é um corpo, e o corpo tem que estar unido. Imagina o braço separado do corpo, a perna separada do pé. Como é que funciona? Não é assim? Então há uma unidade no corpo. Cada um de vocês, cada um de nós, temos condições de fazer isso. Não, mas esse trabalho é do pastor. Não, esse trabalho não é só do pastor, irmãos. É da igreja. Você pode ver que os textos que nós lemos aqui não está relacionado ao presbítero, ao líder, ao pastor, não está relacionado aos irmãos, à igreja como um todo. Amém, irmãos? Então nós temos que ter esse entendimento. Ser tu uma bênção. Foi algo que Deus falou para Abraão quando ele saiu lá da terra. Depois de Zacarias nós lemos, vocês foram salvos agora, Israel. Nós somos Israel de Deus hoje. Para ser uma bênção. Outrora vocês eram uma maldição, mas agora vocês vão ser uma bênção. Uma bênção. Quer dizer, nós estamos abençoando a Grécia com Gabriel e a Vitória ali. Nós estamos abençoando. Quando você traz uma oferta para as primícias e nós traz uma oferta aqui para ajudar uma pessoa, você está semeando, você está sendo uma bênção, você está demonstrando amor para aquela pessoa que às vezes está necessitando, está precisando. Então são as atitudes que nós precisamos tomar. Isso é uma missão que cada um de nós, cada um de vocês tem. Não é só para o líder, mas é para toda a igreja, é para todos nós. Todos nós temos uma missão, ser uma bênção na vida do nosso irmão. Não só do nosso irmão, mas o texto vai mais além, do próximo. Às vezes tem irmãos aqui que o esposo, a esposa, ou vice-versa, não é convertido. Você tem que ser uma bênção na vida dele. A Bíblia diz em Coríntios que o marido descrente é santificado pela mulher crente, e ao contrário. É santificado pela mulher crente.
Então, nós precisamos buscar a graça de Deus para poder colocar em prática essas coisas, irmãos. É fácil isso aqui? Às vezes fala assim, é fácil. Não, não é. Precisa a graça de Deus, precisa de determinação no nosso coração, para poder realmente ser uma igreja viva, uma igreja que procura viver o que a palavra de Deus nos ensina. E eu vou mais além, o que a palavra de Deus ordena para nós, que é mandamento de Deus. Isso que nós lemos aqui, esses textos, são mandamentos de Deus. São mandamentos de Deus que se resumem em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo com a ti mesmo. Se resume isso. Lembra lá o texto que nós leu? Você vai cumprir a lei se você fazer isso. Você está cumprindo a lei de Cristo se você fazer isso. Você vai cumprir a lei. Então essa é a missão da igreja. É a missão que nós temos como membros da igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Eu não posso passar isso para as pessoas lá de fora. Não tem cabimento. Isso aqui, esses textos que nós lemos, está relacionado a mim e a você, a igreja do Senhor. Então isso é muito importante. Precisa abrir. Mas nós sempre citamos em mensagens aqui, Mateus capítulo 24, quando está falando ali do julgamento, está falando ali, vocês conhecem o texto. Jesus falou assim, olha, eu tive preso, vocês não foram visitar. Eu estava doente, vocês também não me visitaram. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava estrangeiro e você não me hospedou. Aí eles perguntam lá na eternidade, no dia do juízo, mas quando, Senhor, nós tivemos doente, estrangeiro, sem roupa? Quando? Ele falou, olha, quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer a mim. O texto é claro. E o texto termina, sabe, é triste o jeito que termina o texto. Estes irão para o tormento eterno, e aqueles outros para a vida eterna. Então, você vê que isso faz parte da igreja. A igreja, nós temos uma missão. É pregar o evangelho para as pessoas. Sim, é a missão da igreja, pregar o evangelho, enviar missionário. Isso é indiscutível. Mas não para aí a missão que nós temos como igreja. Nós temos uma missão para com o nosso irmão, nossa irmã, com o nosso próximo. Nós temos uma missão. E nós vimos aqui em várias áreas que nós vamos exercer essa missão. Em várias áreas nós vimos vários exemplos de que maneira nós fazemos isso, suportando a fraqueza daquele lá, exortando ele com mansidão, tentando restaurar ele, tentando ajudar ele, não é assim? Sendo uma bênção na vida dele, nós vimos, encorajando ele, sabe? Orando por ele para que Deus fortaleça ele, visitando ele, que isso é importante, sabe? É importante, a pessoa se sente, sabe? Fala, poxa, sentiram a minha falta, eles vieram atrás de mim, sabe? Então isso não está só direcionado a um líder da igreja, mas toda a igreja pode fazer isso. Tirar um dia na semana, ou cada 15 dias, sair para fazer visitas. Os jovens já 2 sábados que estão fazendo esse trabalho, eu estou feliz, estou contente de Deus também com esse trabalho que estão fazendo. Mas vai trazer resultado? Irmãos, olha, o resultado é com Deus, nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Não é mesmo, irmãos? A nossa parte de visitar as pessoas, de orar por elas. É Deus que vai fazer a obra. Não podemos ficar preocupados quanto a isso, não é mesmo? Nós temos que fazer, mas eu fiz em 10 casas, não funcionou. Mas se uma casa funcionou, já valeu a pena, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém, irmãos? Então, missões na Bíblia vai além de você pregar o evangelho para uma pessoa. Vai além disso. Missões da Bíblia é você talvez discipular aquela pessoa, é trazer aquela pessoa na igreja, é poder acompanhar aquela pessoa, e também, sabe, o meu dever para com o meu irmão, com a minha irmã que está próximo de mim, o meu dever como igreja. Feche os olhos, cubra sua cabeça. Vários pontos que nós vimos aqui, que nós podemos ser realmente uma bênção na vida dos irmãos, não é assim? Encorajar uns aos outros, estimular, incentivar o amor às boas obras, admoestar, avisar aquele irmão, tentar restaurar ele, não é assim? Procurar não ser um tropeço, procurar não escandalizá-lo, mas ser bênção na vida daquele irmão, evitar isso de toda maneira, não é mesmo? Como nós lemos, levar o fardo dele, ajudar ele a carregar aquela carga, aquele momento difícil que ele está passando. Ele precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de uma palavra, sabe? Isso acontece na igreja, isso acontece no meio da igreja, nós sabemos disso. Suportar a fraqueza deles, não é assim? Paulo diz, fiz-me fraco para com os fracos, não é assim? Fiz-me forte para com os fortes.
para poder o quê? Ajudá-los e levar a palavra. Não é isso? Então, nós temos que ter, sabe, esse espírito nós precisamos ter. Ore a Deus agora e fala: Senhor, eu quero ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. Sabe, sem acepção. Indistintamente. Do modo igual na igreja toda. Ter o zelo, sabe? Isso chama zelo também. É uma palavra que chama zelo. Chama zelo. Agora, irmãos, sendo sincero, fica em espírito de oração. Vamos ser sinceros para nós mesmos. Se nós, pela graça de Deus, conseguir praticar isso, a igreja cresceria muito mais. O número de desistentes, o número de fracos diminuiria muito. Não tenho dúvida quanto a isso. E eu creio que você concorda comigo. Se nós realmente praticarmos essas verdades da palavra, se nós cumprirmos essa missão como igreja, como irmãos um dos outros, seríamos uma igreja muito mais forte, mais dinâmica, não é assim? Um ajudou o outro. Ninguém consegue sobreviver na vida cristã sozinho, irmãos. Ninguém. Não tem jeito, não tem como. Nós precisamos um do outro, como diz aquele corinho: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem desanimar, sem cair. Não é assim que diz o texto? Ora a Deus, fala: Senhor, eu quero, me dar condições para mim poder realmente praticar essas verdades da Tua palavra. Me dá capacidade, Senhor, eu estou disposto, Senhor, a ser um instrumento para edificar a vida do meu irmão, para edificar a Tua igreja, Pai. A Tua igreja, Senhor. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Sobre esta palavra edificarei minha igreja, Jesus disse. E quando você está fazendo esse trabalho, você também está sendo edificado, meu irmão. É lógico. Você está fazendo esse trabalho de edificar, você também está sendo edificado com esse trabalho, não tem dúvida quanto a isso. Então vai ser bom para o irmão e bom para você. Aqueles irmãos que estão mais distantes, não é assim? Não, mas se a pessoa não quer mesmo, pastor, não quer. Bom, tudo é uma questão de escolha, de semeadura, tudo, nós sabemos disso. Mas se a pessoa fala: não, eu preciso de ajuda, eu quero, me ajudem, vamos ajudar. Agora, se a pessoa decidir, fala: não precisa vir, não quero mesmo, não quero. Aí o que nós vamos fazer? Só orar. Mesmo assim não pode desistir. Porque Deus nunca desiste de nós. Amém, irmãos? Nunca. Deus nunca desiste de nós. E nós também não devemos desistir. Nós não devemos desistir. Então nós somos um corpo. Se algum membro do nosso corpo está doente, nós vamos tratar. Está com uma dor no braço, no pé, não sei aonde e tal. Precisa se tratar. E a Bíblia diz que quando um membro sofre, todos sofrem. Todos sofrem. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, se há um membro doente, enfermo, vamos ser instrumento para restaurá-lo, para curá-lo. Vamos ser. Na área física, um membro do corpo está doente, você vai no médico, ora a Deus, o médico dá um medicamento, tratamento, você fica bom. Ou se a sua fé chega a isso, você ora e é curado. Mas a questão da igreja, irmãos, no sentido espiritual, aí é diferente. Aí não é com medicamento, não. Aí não é com medicamento químico. Aí é com oração, é com palavra. Não é assim? Peça a Deus, fala: Senhor, esse culto é o culto de missões. Nós estamos cumprindo aí a missão de ajudar missionários, estamos ajudando a pregar. A nossa oferta está pregando lá na Grécia, isso é muito bom. Mas também nós temos que olhar na nossa volta aqui. Ver que há irmãos e irmãs necessitadas.
Você chegar e perguntar: olha, irmão, você está precisando de ajuda, irmão? Estou disposto a orar por você. Eu vou fazer uma campanha para você. Não precisa esperar o pastor fazer uma campanha na igreja, irmãos. Não precisaria fazer uma campanha na igreja. Você mesmo, você é aquela pessoa. Eu vou estar orando essa semana por você, minha irmã. Você vai sair dessa. Deus vai te dar força. Deus vai te levantar. Deus vai te dar vitória. Oh, glória a Deus. Icarabaçui andarabachei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós juntos neste propósito, irmãos. Se você quer realmente uma igreja que cresça, não apenas em quantidade, mas em qualidade, se você quer uma igreja forte, um ministério forte, nós precisamos, com a ajuda de Deus e a graça dele e do Espírito Santo, praticar o que nós ouvimos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?